Olá, youtubianos de plantão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Jader, Livros que eu li. E hoje o livro é sobre a evolução humana, cujo o título é Darwin Sem Frescura, do Pílula e do Reinaldo Lopes. Você já se perguntou como a evolução explica comportamentos de pessoas e animais? Se não, seja bem-vindo às reflexões de hoje, porque são reflexões muito interessantes, porque o Pílula, ele é um biólogo, divulgador científico bastante importante, né? Fenômeno nas redes sociais, no YouTube. E o Reinaldo Lopes é um jornalista especializado em ciência. Então estamos em boas mãos, né, para aqueles que gostam de informações pautadas na ciência e do lado racional dos conhecimentos. Pois bem, o que o livro busca? O livro busca explicar questões polêmicas da atualidade por meio de uma visão científica da evolução, que é a ideia de Charles Darwin, a teoria da evolução das espécies. Então o livro vai tratar sobre evolução humana, seleção natural, curiosidades da biologia, como a questão do homossexualismo. Ele vai dizer que no livro que o homossexualismo é algo natural, e daí você vai se perguntar como assim isso é natural. Aí você vai ter que ler o livro. A ciência, ela é tratada de forma acessível no livro, é uma linguagem simples, acessível, com uma linguagem leve e um certo teor de humor em alguns momentos para tratar de certos temas bem difíceis, digamos assim, de se tratar. Então, Darwin Sem Frescuras é um livro que traz muitas reflexões, porque se você se pergunta, assim como eu, para onde viemos, para onde vamos, como evoluímos, como certas condutas de seres humanos, como atirar cadeiras uns aos outros, como isso é possível hoje em dia, né? Isso nos aproxima tanto dos animais. Onde está a evolução nisso tudo? Então a teoria da evolução, ela nos ajuda a entender que a vida na Terra não é uma sucessão de fatos desconexos. Existem eventos contínuos que contribuem para o surgimento da vida aqui na Terra. Hoje a ciência já aceita a questão da panspermia, que é a ideia de que elementos químicos vieram de cometas, de asteroides, e se juntaram à natureza aqui da Terra, formando um bolo. E esse bolo surgindo seres unicelulares. Esses seres unicelulares vão se desenvolvendo em seres pluricelulares. E hoje nós nos vemos como trilhões de células. O ser humano é um composto de trilhões de células. Essas células, elas demonstram muita diversificação. Basta olhar, por exemplo, um gato na rua, um cão na rua, as diferentes cores, os diferentes formatos, comportamentos, né, que eles demonstram. Isso já evidencia a questão da evolução. A biodiversidade que existe de seres sobre a Terra é muito grande. Então isso significa que ao longo de milênios e milênios essas combinações vêm acontecendo na Terra. Então o ser humano, por exemplo, é composto dentro da célula, existe o que chamamos de genoma. Esse genoma, ele tem 33 bilhões de pares de letras, que são os DNAs
de letras químicas, de combinações, que pode existir de combinações. Então são combinações infinitas, podemos dizer assim. E no meio dessas combinações, que são milenares, ocorrem as mutações. Mas as mutações, 80% ou 90% das mutações que ocorrem não são aproveitadas. Entretanto, somente aquelas que demonstram uma melhora no ser, o ser se adaptar ao meio em que vive, elas perduram, como o pescoço da girafa, por exemplo. Então, conforme foi crescendo o pescoço, se viu que ela conseguia comer folhas mais altas onde os predadores não pegavam. Então, isso foi bom para a espécie. Então, se perpetuou ao longo das espécies o pescoço dela, porque ela conseguia se alimentar mais facilmente, fugir de predadores, tinha alimentos, né? Isso se perpetuou na espécie porque não é o mais forte que sobrevive, como alguns dizem erroneamente do entendimento da teoria da evolução das espécies, e sim é aquele que melhor se adapta ao meio, continua existindo. Então a própria girafa se adaptou para continuar existindo, né? Aqueles seres também que após a dizimação dos dinossauros, os lagartos continuaram existindo, porque eles são menores e precisam de uma quantidade menor de oxigênio e uma quantidade menor de alimento. Então eles se adaptaram para continuar existindo. Então, o termo evolução tem um sentido diferente na evolução biológica. A evolução biológica é diferente de progresso. A evolução biológica é aquele que melhor se adapta. Muitas vezes ele não tem um progresso, mas ele se adapta para continuar existindo. Então, muitas ideias surgem como os elos perdidos.